Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jobu, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo de série, né, que eu assisti. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para todos vocês, né, que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, ativem o sininho e também que participem, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês é que, se puderem e quiserem, né, também me sigam nas minhas redes sociais, né, como Facebook, Instagram, Kawaii e TikTok. E também, né, que assistam o vídeo, né, do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e aumentar minhas horas assistidas, né, porque você assistindo do começo ao fim e na velocidade normal vai me ajudar bastante. Então vamos para o vídeo. Então vamos fazer nesse vídeo, né, sobre a série do Pacificador, né, a segunda temporada. Uma coisa bem importante, né, antes de começar a fazer esse vídeo, né, foi que no começo do vídeo teve no começo da série, na verdade, né, teve um resuminho, né, de como foi a primeira temporada, né, como foi eles salvando, né, o pessoal do mundo das borboletas e tal. Aí e mostrou, né, que com aquela mesma cena, né, que o Pacificador, né, quando ele salvou o mundo, ele voltou e tinha encontrado, né, a Liga da Justiça, que ia lá ajudar, né. Só que na última versão, né, da série, a Liga da Justiça tinha sido, né, a Mulher Maravilha, o Superman, o Aquaman e o Flash, né. Só que dessa vez quem apareceu, né, foi os personagens que apareceram no filme do Superman, que era o Superman, a Supergirl, o Senhor Incrível, né, e a Mulher Gavião e o Lanterna Verde, né? Que até hoje foi a história que o Pacificador estava contando, né? É que ele contou, né? A situação absurda é que o Guy, né, curtia vômito, né? Tinha fetiche em vômito. E por isso o Guy, né, tem um pouco de raiva deles, né? Do Pacificador, e não é por menos, né? Só que aí, o que a gente vai ver nessa série, né? É que o Pacificador, ele pensou, né, que ele teria reconhecimento por ele ter salvado o mundo, né? Mas o que aconteceu foi que ele não ganhou reconhecimento nenhum. Ele fez alguns amigos, né? Mas basicamente, né, ele não ia conseguir fazer o sonho dele, né? Que o sonho dele era de ser, né, um super-herói, né, conhecido. Então, né, ele sabia, né, que estava tendo um teste, né, para entrar na Liga da Justiça. E acabou, né, que ele falou que iria participar, né? Só que antes de acontecer isso, né, ele entrou naquela máquina do pai dele, né? E ele viu, né, que tem vários e vários mundos ali, né, em outras portas ali. E tem um que, no multiverso, né, que tem a família dele, né? Que tem ele, o irmão dele e o pai deles vivos, né? E que eles são um trio, né, como se fossem super-heróis. Então, ele voltou para casa, né, depois de ver o seu pai, que foi a pessoa, né, que ele matou na série, né? Na verdade, ele matou os dois, né? Matou o pai e matou o irmão. Então ele foi lá, né, junto com a Debaio, né, que virou amiga dele, fazer o teste, né, para ser da Liga da Justiça. E na hora que ele chega lá, ele vê a Coelhinha Branca, né, saindo, né, que ela é uma vilã do Batman, saindo correndo, né, tipo como se tivesse sido maltratada. E ele vai lá, né, e eles têm, tipo, um controle do microfone, né, que tá vendo quem vai entrar pra liga e quem não vai. É a Mulher Gavião, o Lanterna Verde e o Maxwell Lord, né. E o que acontece, né, é que eles pensaram que tava funcionando o microfone, né, onde eles falavam alguma coisa atrás deles, né, e depois ligavam o microfone e falavam só pra eles. Só que tava nos dois momentos, né, estavam todo mundo estava ouvindo, né? Então eles estavam falando mal dos participantes, enquanto os participantes, né, ouviam, né? Então ele ouviu falando, né, ele falando mal dele, falando que ele era um idiota, que ele era um palhaço, que o Lanterna Verde falando que o único dom que ele tinha era de chupar e tal. E ele até falando, né, que ele ficava se lamentando muito, né? Por pai dele ter, tipo, sido meio abusivo com ele na infância e tal. Então ele viu tudo isso, né? E saiu, foi embora, né? E falou que não queria mais participar da Liga da Justiça, né? Que era o sonho dele e ele não iria fazer parte. Temos também a Loirinha, né? Que a Loirinha é a que foi o interesse dele romântico na primeira temporada. E onde ela por ela ter trabalhado, né, com
Amanda Waller, né? Amanda Waller queimou ela lá porque ela descumpriu ordens e ela não consegue emprego, né, em lugar nenhum mais. Então ela tá vivendo, né, arrumando brigas, confusões, né? Tá tendo uma luta muito grande no bar, que ela bate em várias pessoas, mas no fim ela apanha, né, e sai e é jogada para fora do hotel ou do bar. É mostrado também o vigilante, né, que tá trabalhando, né, numa lanchonete e tal. Então, basicamente todo mundo pensou que iria melhorar de vida, né? Só que acabou salvando o mundo e não melhorando nada. Então o pacificador, né, ele decide beber bastante, usar drogas, né, para esquecer que ele foi registrado pela Liga da Justiça. Então acaba, né, que ele pega, né, e faz uma orgia na casa dele, né, com um monte de gente lá, tendo relação sexual e tal. Só que aí, no meio da bebedeira, ele decide, né, abrir o portal lá e ir para o mundo dele lá, né. Então ele vai lá e começa a interagir, né, com seu pai, com o seu irmão, né, de outro universo, né, até ele fala que ama o irmão. Só que quando ele tá no quarto vendo, né? Porque eles falaram que ele tinha terminado com a menina, né? Que era o amor da vida dele e tal. E quando ele foi ver as fotos, né? É a mesma mulher do interesse romântico, né, que ele tem na série de K. Só que quando ele tá no quarto, né? Ele acaba encontrando, né, o pacificador desse mundo, né? Então eles entram em luta corporal e acaba que no meio, basicamente um acidente, né? O pacificador original acaba matando, né, o pacificador, né, da outra terra. E, e meio que a gente fica assim suspeitando, né, o que vai acontecer daqui pra frente, né? Porque ele matou já seu pai, matou seu irmão e agora, né, ele matou a si mesmo, né, do outro universo. Então o pacificador, né, ao ver seu eu de outro mundo morto, ele fica meio que desesperado, tenta até esconder o corpo, né, só que não consegue. Só que lá é um lugar, né, que basicamente, né, vários outros mundos, né, outros planetas acessam, né, até tem um alienígena, né, que aparece toda hora, né, com um bichinho pequeno para queimar, não sei o que que é. Então ele liga para alguém, né, e fala, né, que se tinha, né, um cortador de osso ainda, né, e a pessoa responde que sim. Então ele sai daquele lugar. Só que tem uma coisa, né, que é bem interessante, é que quando ele entra, né, nesse portal, fica basicamente, né, fica como se fosse um sinal, que isso que foi um sinal, né, que apareceu também, né, no filme do Superman, quando o Luthor abriu alguma coisa lá, né, que eu não sei ainda, que eu não assisti o filme do Superman. Então tá tendo, né, muitos vigilantes, né, na cola do pacificador, né, na casa dele. Que um é um amigo dele, né, que estava mais liberal, e outro, né, que aparece, né, é um soldado, né, que está diretamente ligado, né, ao Rick Flag Senior, né, que é o pai do Rick Flag Jr., né, que basicamente ele virou, né, o chefe da Argus agora, e ele pediu, né, para ter todo o script, né, de o que foi, né, como foi a morte, né, do Rick Flag Jr., né, que é o seu filho, que o pacificador matou, né, no filme lá do Esquadrão Suicida. Então, mesmo que a Argus, né, trate o pacificador como um herói, o Rick Flag, né, não trata ele assim, porque basicamente, né, ele matou seu filho. E é bem engraçado, né, que ele é bem jovem, né, e é o mesmo, né, porque ele falou, né, tanto na série do Comando das Criaturas, né, que ele teve o filho dele, né, bem jovem, né, então por isso que eles aparentam, né, ter quase a mesma idade. Então ele é o mesmo, né, daquele do Comando das Criaturas. E agora, né, ele é o chefe da Argus. E até ele fala, né, que é uma piada ele ter esse nome, né, de pacificador. Então o outro tá lá, né, vigiando também, né, o pacificador, né, junto com um amigo dele. Só que o amigo dele não dá pra esconder tanta coisa assim. E ele abriu de novo o portal, né, porque a pessoa que ele ligou, se tinha um cortador de osso, né, foi o Adrian Chase, né, que até a Debaio tava lá e ele não deixou a Debaio entrar, né, porque tava um monte de gente da suruba que ele tinha feito, né, um monte de gente pelado lá. Então ele não quis deixar a Debaio entrar. Só que quando o Adrian chega, né, eles vão lá fazer, né, o que eles têm que fazer, que praticamente deve ser, que é destroçar o corpo, né, e tacar fogo, né, para ninguém achar, principalmente os outros, né, do outro mundo ali. E o que acontece, né, com a cena cômica, né, que o Adrian Chase, ele fica com raiva, né, o vigilante, porque ele vê, né, aquele monte de gente pelada ali, né, e ele meio que dá umas citações irônicas ali, e o pacificador perguntou, você tá bravo, você tá bravo? Ele falou, é claro que eu tô bravo, quando você tá na merda, com um problema você me chama, agora quando você faz uma orgia você não me chama. Não é tanto que eu ligue pra sexo, né, mas é que porque a gente podia ter uma conexão melhor de amigos, né. Ele falou que estava num momento de tristeza e nem lembrou de chamar ele, né. Só que eles vão lá junto, né, eles picotam, né, o corpo do pacificador e queima, né, do pacificador do outro universo.
Só que aí cai um celular, né? Que é o celular que o pacificador do mundo perfeito, né? Onde os três eram super-heróis, né? Eles se ajudam. Porque nesse universo pacificador, né? Eles todos se mataram, né? Só sobrou o pacificador. E ele pega, né? O celular e vê, né? Que naquele mundo, né? Ele tem aquela namoradinha, né? Que eles vivem, né? De muito amor. E a menina, né? Que ele deu um beijo, né? Lá no último episódio, na última série, né? Na primeira temporada. Só que ela também tá bem ferrada, né? Que ela tá bem machucada, que ela teve uma briga no bar. E ela não estão aceitando mais trabalho com elas, né? Porque ela descumpriu, né? Uma ordem da Amanda Waller. E o Rick Flag Jr., né, falou que quando o amigo dele, né, só que sem ele saber, né, quando o amigo dele se distraísse, né, eles iriam juntar uma equipe, né, para entrar, né, e investigar o que tem na casa, né, do pacificador. Então, né, o pacificador, né, ele vai se juntar com a equipe dele, a antiga equipe dele, né, porque basicamente, né, eles comemoram, né, porque eles salvam o mundo e tal, juntos, né, é a Debaio, né, o Adrian Chase, o Barba Pintada, né, aquele interesse romântico, né, do pacificador, né, e acaba, né, que eles vão lá, né, se divertem um pouco, bebem uma, né, enquanto isso, né, que eles sabem que nenhum deles, né, está em casa, a equipe se prepara, né, do Rick Flag, né, para entrar, né, e descobrir o que é que acontece lá de estranho, né, que direto tá tendo um sinal, né, como se tivesse aberto, né, outra dimensão. Então, né, a equipe entra lá dentro da casa, né, só que o que se solta, né, é o Eagle, né, que o Eagle, né, além de ser uma águia, né, muito poderosa, ela também, né, é treinada, né, em luta, né. Então ela consegue se livrar dos tiros de todo mundo, né, fura olho, fura tudo dos outros, né, e consegue vencer, né, toda aquela equipe, né, de atiradores, né, sem nem tomar nenhum tiro, né. E enquanto isso, né, o pacificador tá bebendo, né, junto com os outros, né? E tem uma hora, né, que ele fica dando umas olhadas, né, umas indiretas para a loirinha, né? Dá a entender, né, que eles poderiam virar um casal, né? Que eles poderiam ser um casal, só que depois ela conversa um pouco, né, com a Debaio e fala, né, que acha que entre eles não rola nada, pode ser que eles não sejam só amigos mesmo, né? E o pacificador bêbado, né? Ele vai pra lá bêbado, pra casa de novo, né? E ele digita, pega o celular, né? Do seu eu, né? Lá da outra dimensão. E vê, né, várias fotos, né? Deles dois juntos, deles se beijando, deles na cama abraçados e tal. E manda mensagem, né? Só que a mensagem não vai. Porque é um celular de outro universo e tal, né? Aí eu acho que não teve nem como, né? Essa mensagem, né? Ter ido. Só que o que ele decide? Ele passa o portal, né? Vai pro quarto dele e começa, né, a conversar, né, com ela. Só que pelas vozes, né, que estão rolando lá atrás, todo mundo tá pensando, né? Tá vendo, né, que eles estão procurando ele, né? Porque já faz um tempo, né, que ele sumiu. E ele tá lá, né, só pensando, né, em conversar com a mulher que ele gosta. Então o pacificador só arriscou, né, só pra poder conversar, né, trocar umas mensagens, né, com ela. E eu acho, né, que ele tá passando pela mente dele, né? De ficar, né, no outro universo, né? No lugar, né, do eu dele, né, que morreu. Só que por trás a gente tá ouvindo, né, que o pai dele, né, tá desesperado, procurando ele. Que acho que faz uma semana que ele sumiu. Então o pacificador, né, ele acorda no outro mundo com, tipo, como se fosse uma ressaca, né? Ele foi pra lá passar mensagem pra a namorada dele, né? Que nesse universo é namorada dele, mas é ex, né, agora. E ele deita na cama, né? Do seu outro eu, né? Que ele matou no universo dele. No outro universo, né? Então acabou que o irmão dele, né? Encontrou ele na cama, né? Ele até falou que tinha um sangue na biblioteca, né? Que foi o sangue do outro irmão dele que ele matou. Ele falou, né? Que ele caiu, alguma coisa assim, de ressaca. Disse que o pai dele, né? Tava doido procurando ele, né? Porque ele tinha sumido por uma semana. Que foi porque ele morreu, né? O Adrian, junto com o pacificador, desmembraram ele, né? Então foi o tempo que ele ficou sumido. Mas ele falou, né, que bebeu, curtiu festa, né? Até ele pergunta se foi só bebida. Ele falou, foi só bebida. E ele combina, né, de conversar, né, com a Hakor. Só que o que aconteceu, né, foi que basicamente, né, ele não sabe nada desse mundo, né? Então ele fala umas coisas meio estranhas, tipo, pergunta pro irmão dele, né, se pode ir com o carro dele. Ele fala, por que você não vai com a sua pacificleta, né?
que é uma motocicleta do pacificador, né? Que é bem bonita, tem duas bazucas na frente, então ele bota seu capacete e sai. E quando ele sai pela cidade, ele vê que ele é muito amado, né? Por todos. Todo mundo bate palma pra ele, as crianças choram quando vê ele, né? As mulheres mostram os peitos pra ele, então ele fala que esse universo, né, é do caralho. Então ele vai se encontra com a Hakuna, né? Só que ele percebe que nesse universo, né? Ele que é o babaca com ela, enquanto que ela, né, é super apaixonadinha por ele. E quando eles estão ali, né, ela meio que tá namorando com o Rick Flag, né, que o Rick Flag no universo original também namorou um pouco com a Hakuna, só que era como se fosse, né, dois amigos, né, que até que eles falam, né, que ele tá traindo a magia com ela, né, então a magia, e ele tem medo de terminar com a magia, porque ela é uma bruxa super poderosa, né, e pode ser que ela acabe, né, com o mundo, caso ela fique chateada com o término. Então, né, enquanto eles estão conversando, acontece que aparece um grupo, né? E uma pessoa cai no chão e se explode, né? E esses são os Filhos da Liberdade, né? Que costumam causar terror, né? Nesse universo. Então eles sobem um prédio, né? Enquanto isso, né? Que eles sobem um prédio, o pacificador tá sem a roupa dele, né? Mas ele vai por outro prédio, né? E acaba matando um por um, né? E ele é bem brutal nas mortes, né? Ele vai matando cada um, mata com lápis, mata com machado, mata com tudo, né? E até onde fica, né? Só sobra um e uma bomba pra ele desarmar. Então tem um helicóptero, né, pra salvar eles. Só que ele consegue desarmar a bomba, né? E o seu irmão, né, vem com o seu traje e explode, né? O helicóptero no meio do céu, bem no meio da cidade, né? Com todo mundo ali. E ele sai, né, todos com sangue de todo mundo ali, né? E fala que conseguiu desarmar a bomba. E todo mundo louva eles dois, né? Então falam que eles são os maiores heróis ali que temos nesse universo. E ele fica bem feliz, né? Que esse universo é muito bom. Então ele decide, né? Que ele vai, né? Voltar, né? Para o universo normal, né? Mas para resolver alguma puta solta, mas tá nítido, né? Que ele quer ficar nesse universo. Onde ele é muito herói, né? E a mulher que ele gosta, né? Gosta pra caramba dele. Só que lá também no outro mundo, né? Já que o Eagle, né, acabou com uma equipe, né, que foi invadir a casa deles, eles estão preparando outra equipe, né, para invadir essa casa. E tem também um maior caçador de águias, né, que foi escolhido também para matar o Eagle. E também temos, né, o Judomaster, né, que foi do grupo dos vilões, né, na primeira temporada. E dessa vez, né, ele tá do lado da Argus também, né. Então, e ele vai ter que trabalhar, né, com um amigo do pacificador, né, o Barra Pintada. Então, né, o pacificador tá voltando para casa, mas ele não sabe, né, a bagunça que vai acontecer, né? O que vai acontecer com ele lá. Porque todo mundo tá pronto, né, para pegar esse portal dele e também, né, para tentar prender ele de alguma forma, né? Porque a gente sabe, né, que essa abertura, né, tem uma coisa a ver com o filme do Superman, que também no filme do Superman fizeram uma abertura dimensional, então eles estão procurando isso, né, para não ter mais problemas com isso, e também porque o Rick Flag, né, o Rick Flag Sênior, né, quer se vingar do pacificador por ele ter matado, né, o Rick Flag Jr. no filme do Esquadrão Suicida. E quando o pacificador tá deitado na cama dele, né, ele percebe uns sinais, né, que basicamente que a casa, né, tá toda quebrada, né. Então ele percebe, né, que teve uma batalha ali, né, foi a batalha que a Eagle, né, venceu todos os soldados ali da Argos, né. Então ele sabe, né, que novamente, né, vão invadir ali, né, porque o Barba Pintada, né, ele manda, né, a mensagem para eles. Então ele pega, né, a maletinha dele ali, né, que ele tem uma maletinha, né, que ele abre a porta. E ele é lembrado, né, que ele lembra, né, de quando ele era criança, que eles estavam ali caçando, né, ele, o irmão dele e o pai dele, alguma coisa, né, e encontraram um alien, né, que tava com essa maletinha na mão. E acabou que ele atirou nele, né? E quando ele tava, tipo assim, o Alien tava meio que suplicando pela vida dele, né? O pai dele foi lá e deu outro tiro, né? Só que ele pediu antes, né, que não atirasse. Só que aí o pai dele foi lá e deu um soco na cara dele e falou que ele não manda nele, né? Então eles acharam, né, uma porta no meio do nada, né? Que dava passagem, né, para outras dimensões. E o que isso aconteceu, né, foi que basicamente essa porta, né, que o pacificador tem até hoje, né? Que ele passou por um trailer dele, né? E depois passou pra casa, né? Que até ele fala que ele fez o irmão dele, né? E ele passar, né? Não sabe se porque ele achou que ele não sabia passar ou se ele achou que era perigoso. Então ele foge da casa, né? O pacificador com o Eagle, né? E ele pega a maletinha, né? Que abre portas em outros locais, né? Que até dizem que pode ser por isso, né? Que eles têm aqueles capacetes, aqueles trajes, né? Que eles utilizavam. Pode ser que era isso que o pai do pacificador utilizava para fazer, né? A sua tecnologia. E acontece, né? Que todo mundo vai atrás dele, né? Tem o caçador de águias e tudo, né?
E o Judomaster, né, vai atrás dele, né, dando piruetas, que é bem estranho. E o pacificador consegue vencer ele, né, consegue fugir. A Debaio ajuda ele. E também, né, na hora que o caçador de águias, né, vai matar o Eagle, né? O Eagle acaba. O Barra Pintada, né, acaba pulando, empurrando ele, né? Acerta ele e ele fica meio que doidão, né? Falando que duas águias não voam, né, no mesmo céu e não sei o que. Então, se outra águia vir ajudar o Eagle, é porque o Eagle é a águia primordial, né? Que ele precisa matar para livrar o país das águias e não sei o que. Fica falando um monte de lorota, né? E ele vai para um chalé, né? Que era da família dele, bem antigo, né? Então ele consegue passar essa porta para lá, né? E aquela porta, né, daquele boom. Então ele conta, né, pra Debaio, né, que basicamente ele encontrou um universo legal, né, que o pai dele e a mãe dele tá vivos, né, e que o pai e o irmão, na verdade, né, a mãe já morreu lá, e que ele tem a Hakor lá, né, que a Hakor, lá nesse universo, ela gosta dele, né, quer namorar com ele, e é bem diferente, né, do como esse universo, né, é sofrível pra ele aqui nesse, na vida real, né? Então ele fala que tá querendo, né, se mudar para esse lugar, né? Só que ela fala não, que basicamente pode ser algum motivo de não ir para lá, porque pode ter alguma coisa ruim, porque o pai dele não era uma pessoa boa, né? E ele passou por esses acontecimentos, né, para evoluir e lá o irmão dele e o pai dele estão vivos e tal. Só que ele fala, né, que lá ele é um super-herói e nesse universo, né, que ele é um super-herói, ele que é algo que ele nunca vai ser aqui dentro nesse universo, né? Que ele tá. Então ele quer se mudar pra lá. Só que ele recebeu uma mensagem da Hakor, né? Querendo conversar com ele, né? Em um parquinho, né? Se, pra quem não sabe, né? O Rick Flag Jr., o Rick Senior, na verdade, né? Ele falou, né, pra Hakor, se ela entregar o pacificador, ela vai ter um emprego de volta, né? Então parece que ela vai querer entregar ele, né? Pra poder, né, receber seu emprego de volta. Porque ela cancelaram ela da Argos, né? Então ela, a única coisa que ela sabe fazer é fazer missões, né? E basicamente está proibida de fazer. Então ela tá vivendo bem ruim, só querendo arrumar briga em mar, né? Pra poder fazer alguma coisa de útil. Então o pacificador fala, né? Que vai ter antes de ir pro universo normal, né? Vai ver o que a Haku quer falar com ele. Então, né, só que o que a gente não tinha visto é que a Hakor, né, ela mandou uma mensagem escrita Chuchu Beleza no final. Que Chuchu Beleza, né, na linguagem pro pacificador, quer dizer, é um código, né, para saber que tem perigo. Então ela ia mandar mensagem pro pacificador e o pacificador não iria aparecer, né, e ele ia ficar, tipo, esperto, ligado, né, que ele que ali que a Argus está atrás dele, né? Só que o pacificador, né? Ele quer saber se a Hakon, né? Ela gosta dele, se ela tem alguma coisa com ele, né? Para ele saber se fica nesse universo mesmo ou se vai para outro, né? Só que aí ele vem, né? Só que como ele é muito esperto e muito bom em armas, né? Ele sabe que a Argus está ali toda por trás, então ele vem se inspirando, né, em civis, né? Andando atrás dos caras de bicicleta, andando atrás de senhorinhas, até onde ele senta, né? No banco com a Hakon, né? Onde basicamente, né, ele sabe que não vai dar pra tirar nele. E então, né, ela fala, eu mandei Chuchu beleza, porque você veio? Ele falou, porque eu preciso saber se você gosta de mim, se você sente alguma coisa e tal. E ela fala que não, né, que não sente nada, que só que foi um erro eles ter se beijado e tal, ter ficado. E então ele fica puto com isso, né, e fala que, e basicamente ele pensa, né, vou pro meu universo mesmo lá, onde a menina gosta de mim, eu tenho meu irmão, tenho meu pai, eu sou um herói, tá tudo bem. E só que o que acontece, né, é que todos os civis saem de perto dali, né? Então fica o alvo aberto, né, para ele poder tomar tiro. E enquanto ele vai tomar o tiro, né, a Haku vai lá e desmaia ele, né, com as pernas, né? E basicamente foi o que foi mostrado, né, que ela é muito boa de luta, né? Ela lutou com vários homens, né? E o pacificador ele não lutou contra ela, né? Ele se deixou ser vencido. Então ele foi preso, né? Só que aquele negócio, né? O Rick Flag Senior, né? O que ele quer é matar o pacificador, né? Quer se vingar por ele ter matado o filho dele. Então ele dá uma surra nele lá, né? Só que o pacificador não revida, né? E basicamente, né? O que acontece? A Hakor tem um plano, né? Fala pro Barba Pintada, né? Pra ele ir lá e escrever, né? Ele como preso, né? Porque se ele sumir do sistema, né? Acaba que ele morre, né? O Rick Flag Senior, né, vai ter que explicar por que, que um preso, né, sumiu, o que foi que aconteceu, né, que matou e tal. Então, o Barba Pintada, mesmo com muito medo, né, vai lá e inscreve ele, né, e acaba que abordou, né, vai lá falar com o cara, né, que basicamente
Então eles acabam soltando, né, o pacificador. E o Rick Flag Sr. até fala, né, que ali foi um plano, né, para poder fingir que ele estava, como se diz assim, né, muito envolvido no coisa emocionalmente. Só que ali ele sabe, né, que é para seguir o pacificador, né, e ficar, né, basicamente de olho nele no que ele vai fazer. E até ele bota, né, o Judo Master, né, para ficar atrás, né, do pacificador, né, para ficar na cola dele ali. Só que outra coisa que nós vimos também, né, que o caçador, né, de águias, né, ele fez tipo uma magia ali, né, para pegar a águia primordial e basicamente, né, ele atira em uma águia, acaba matando. Só que aí ele descobre, né, que basicamente, né, essa águia não era o Eagle, né, e o Eagle chega, né, e chama, né, várias águias, né, e as águias acabam matando ele. E mostra que realmente, né, o Eagle, né, é a águia primordial. Onde vemos ela, né, com poderes ali sobrenaturais, a gente tentando chamar as outras águias, né, com um poder espiritual, né, que aparece atrás dela. Só que aí o pacificador deixa uma carta, né, que é para ser lida pela Debaio, né, em meio a todo mundo, e ele atravessa, né, pro universo que o pai dele, né, é o principal ali, que é o que o pai dele, né, tá vivo, é um super-herói, o irmão também, né, e a mulher dele, né, gosta dele. Então, né, o que acontece é que o Judomaster também passa, né, e deixa um bilhete, né, que foi atrás do pacificador. Então, ele atravessa, né, o outro universo com sua águia, né? E até o irmão dele, né, pergunta, né, que animal é esse que tá com você? Aí ele fala, né, que é uma águia, né, que vai ser o parceiro dele de agora pra frente, né? Que nesse universo, né, o pacificador não tinha uma águia. E é bem estranho, né, porque o irmão não conhecia a águia e a águia, né, é um símbolo muito grande dos Estados Unidos, né? Então, eles moram lá nos Estados Unidos e não sabem o que é uma águia, né? Então, esse universo tem algumas coisas diferentes, né, do universo principal, vai ser mostrado. E então eles falam, né, que vai ter que um kaiju apareceu, né, que eles têm que derrotar o kaiju, né. Então o top trio, né, que é os três, vão se juntar, né, para derrotar, né, essa ameaça que apareceu. Então, né, a sua antiga equipe, né, os seus amigos, na verdade, né, o Barba Pintada, o Hakur Adebayo e o Vigilante, né, o Adrian Chase, se juntam, né, eles leem a mensagem, né, do pacificador, né, então até o Adrian chora bastante, né, porque ele é seu maior amigo, seu melhor amigo ali naquele universo, né, e então eles decidem, né, que vão passar para outro universo, né, e vão salvar, trazer, né, o pacificador de volta. E no outro universo a gente já vê que o pacificador ele tá bem, vamos dizer assim, bem adaptado lá, né? Ele salvou de derrotar, derrotou, né, o Kaiju lá, junto com seu pai e o seu irmão, né? E até o pessoal, eles vão pro restaurante comemorar, né? O pessoal tira foto com eles, né? Faz tudo ali como se eles fossem, né, os maiores heróis ali daquele universo. Que realmente, né, eles são. Então a Debayon, né, que vai fazer esse papel, né, vai lá pegar a bota, né, e ela viu, né, o pacificador fazendo isso, né, então ela tenta fazer e eles falam, né, que a Terra X ali vai ser onde tem um monte de capacete pacificador perto ali, né. E até eles encontram, né, o Alien, né, quando ela consegue abrir o portão, eles passam, né. E até tem uma cena bem engraçada, né, antes disso, que eles vão usar, né, o porão, né, a sala secreta do pacificador, do vigilante, né. E até tem uma cena bem legal, né, com a mãe dele, né, onde a mãe dele, ele falou pra mãe dele que ele namorava com a Haku, né, só que tinha terminado com ela e tal. E ele falou que o motivo do término foi porque ela era uma safada, né. Então ela fala, que vocês poderiam voltar, que não sei o que e tal. E é bem constrangedor, né, o cara ver aquela cena. E ele fala, né, que às vezes ele mente pra mãe dele, né, pra ela não saber o que ele tá fazendo ali como um vigilante. Aí falou, então precisava você falar que eu sou uma safada? Ele falou, não, é que às vezes eu falo a verdade também. Quer dizer que ele acha realmente, né, que ela é uma safada. Então, né, eles passam por lá, né, e quando eles entram na sala secreta do vigilante, né, eles veem milhões de dólares, drogas, tudo quanto é coisa ali dentro, né, e ele fala, né, aqui deve ter milhões. Ele fala assim, é porque eu às vezes luto, né, contra traficantes, contra pessoas assim, né, e eu sempre trago pra casa as coisas, né, porque eu não confio em entregar pra polícia, porque alguma dos policiais pode ser corrupto. E até a Deboyo fala, né, que ele tava sem dinheiro e ela que pagou o café dele, né, esses dias, né, o café da manhã. E ele fala, não, eu não vou usar dinheiro ilegal, não vou, isso é muito errado, né, usar dinheiro imoral assim, né. E quando ele vira as costas, né, todo mundo começa a pegar o dinheiro, né, e socar dentro da roupa.
Tanto o Barba Pintada, a Adebayo e a Hakur, né? E então eles conseguem, né, abrir o portal, eles passam, né? Eles falam lá que vão encontrar o portal, que seria, né? O portal vai ser pra Terra, né? Que ele foi. Vai ser o que tiver o mundo de capacete do pacificador, né? Então eles passam para aquele universo. Só que uma coisa bem estranha que acontece, né? Porque o universo dele tá dentro do quarto, né? Dentro da biblioteca ali da casa do pai do pacificador, né? Então eles se escondem ali dentro do quarto, né? Só que quem fica a Hakur, né? Porque a Hakur é ex-namorada dele e tal, né? Ali já dá pra disfarçar um pouco, né? Só que ela tá com calça, né? Com roupa preta e ela lá no universo é toda colorida e tal. Aí ele falou, você tá bem meio dark hoje, né? Eu nunca vi você nem com roupa preta, nem com roupa de calça. Falou, que eu decidi mudar e tal. E tem uma foto dos dois juntos ali, né? Do pacificador com ela. E ele fala assim, o que você veio fazer aqui no quarto dele? Eu pensei que porque eles tinham acabado de sair os dois juntos, né? De casa. Ele falou assim, não, porque ele pediu pra me pegar isso aqui. Aí, ao invés dela pegar a foto, ela pegou um globo de neve, né? Foi o que ele me deu pra me botar na minha mesa. Ela falou, ele deu o globo de neve que a mamãe deu pra ele, que estranho, né? Mas ele é meio estranho um pouco e tal. Aí meio que ele consegue disfarçar, né? E eles vão, né, ali pra Argos, né? Só que chegando lá na Argos, né? Ela é parada, né? A Hakur, porque... Só que antes disso, né? Na viagem ela já acha tudo muito estranho, né? Nesse universo. E ela é parada pra ser presa, né? Porque estão sentindo, né? Sinais de droga nela, né? Porque basicamente ela foi. Quando abre o portal dimensional, né? E dá uma explosão, e como tinha muita cocaína dentro do quarto do Chase, do Adrian Chase, né? Acabou que caiu um pouco no corpo dele, né? E isso faz com que ele seja chamado, né, para uma avaliação. Enquanto isso, né, o Adrian foi atrás, né, de um do seu eu, né, do outro mundo, e ele acha, né, ele pergunta, né, e eles são igualzinhos, né, não tem diferença nesse universo. Ele pergunta, né, se o pacificador é o melhor amigo dele nesse universo aqui, e ele fala que não, né, que foi por causa dele, né, que ele entrou pro grupo, né, dos Filhos da Liberdade. Então, basicamente, o Vigilante e o Pacificador nesse mundo, né, eles são vilões, são inimigos, né, na verdade. Só que aí eles se dividem, né, entre o Barba Pintada fica em casa, né, e a Debaio vai pra rua, né, pra procurar alguma informação. Só que o pai do Barra Pintada, né, encontra, né, o pai do pacificador, né, encontra o Barra Pintada na sua cozinha, né, então ele dá uma facada na mão dele, né, pergunta quem é ele e tal, e ele entrega tudo, né, que nem tinha necessidade dele entregar tudo que ele entregou. Ele fala, né, que o pacificador matou o filho dele, né, que não é o pacificador que tá ali, não é original e tal. Ele entrega coisas, né, que nem precisava de falar. E a Debaio saindo na rua, né? Todo mundo fala, né? Um deles fugiu e corre, né, atrás dela, né, para poder prendê-la. E como o pacificador ele nunca tinha percebido, né? Ele pega uma bandeirinha dos Estados Unidos e ele abre. Na hora que ele abre, né, ele vê que no lugar das estrelas que significam os estados, né, dos Estados Unidos, tem um símbolo nazista, né? Então quer dizer que a Alemanha, né, venceu na Segunda Guerra Mundial, por isso que eles não conhecem águias, por isso que não tinha nenhum negro, né? Que eu não percebi, mas teve muita gente que percebeu nesse mundo que o pacificador julga ser perfeito, né? Então bem estranho isso. Então, né, essa terra, né, que o pacificador foi, é a Terra X dos quadrinhos, né? Então, basicamente, ele vai. É um mundo, né, onde os nazistas venceram. E aparece a verdadeira Hakur, né, e manda prender, né? Porque ela é uma Hakur falsa. E agora não sabemos o que vai acontecer com o pacificador, né? Sabemos que a Debaio foi presa. E também temos, né, uma coisa bem legal que o Rick Flag Sr., né, ele chama o Lex Luthor, né, que está preso, pegou 270 anos de prisão, e ele acaba, né, falando que vai tirar uns anos da prisão dele, né, se ele ajudar, né, porque tem um portão dimensional que está sendo aberto, e que, parecido com o dele, não dá o mesmo sinal que o dele quando ele abriu, né, quase dividiu o planeta no meio. Então eles querem passar a equipe, né, para lá, né, para poder investigar, pegar o pacificador, né, investigar lá. Então eles armam a equipe deles, né, que eles querem passar pelo portal, que é a Bordeaux, né, aquele o Finch, né? Eu acho que é o Finch, né? Que é aquele soldado negro, né? E o Rick Flag Sr. Então agora teremos, né, ajuda, né, do Lex Luthor, né, para abrir esse portal. E agora, né, o que será que vai acontecer? Será que vamos ter que salvar a Bordeaux, ou a Debaio? O pacificador vai ser preso? Agora fica essa coisa no ar, né? Porque o pai dele, né, já percebeu que ele, né, não é o verdadeiro, né, pacificador. Depois que eles descobriram, né, que aquele mundo era nazista, né, até a Haku falou, né, falou
pro pacificador, né? Falou que você não percebeu que esse mundo é nazista, não tem nenhum negro nesse mundo, não tem nenhum. Todos os livros em cima da mesa são o Mein Kampf, né? Que é o livro que o próprio Hitler escreveu, né? Ele falou que nunca leu livros, né? Se ele não tivesse lido livros, né? Ele não era tão forte. E ele também viu, né? Ela também falou, e esse um mural do Hitler ali na parede, né, todo pintado? E ele falou que nunca tinha visto isso, né? Então ele pegou a pacificleta, né? E fugiu da polícia, né? A polícia cercando eles ali, né? Tentando pegar eles, né? O Judomaster, né? Conseguiu salvar, né? A Adebayo. E até ele falou, né? Que nesse universo, né? Eles não aceitavam gays, não aceitavam asiáticos, não aceitavam negros, não aceitavam nada diferente, né, nenhum budismo, né? Nenhuma religião. Então, quem aparece, né, para salvar, né, o pacificador é o pai dele, né, desse universo, né, e o seu irmão, né, onde eles matam todos os policiais e acabam levando eles ali para casa, né. E parece, né, que tipo, sei lá, vai acontecer alguma coisa ali que que eles vão, sei lá, torturar o pacificador, a Haku, alguma coisa desse tipo. Mas não acontece isso, né? Ele leva pra casa e ela fala, né, você matou um monte de policial inocente. Ele falou assim, eu tô aqui nesse mundo há tanto tempo pra saber que de inocente nesses policiais aqui desse universo não tem nada, né? Então é um universo ali que os nazistas, né, ganharam a Segunda Guerra Mundial e acabaram, né, dominando o mundo todo. Todo mundo é nazista ali, né? E os negros, né, os gays e de outras religiões, né, são escravizados, né, botados eles para trabalhar em plantações e tudo, né, e o outro pessoal, né, recebe tudo isso gratuitamente, né? Alimentação, entre outras coisas. Então, né, chama ele de nazista, né? Só que ele fala que ele não é nazista, né? Que ele não é nenhum nazista e até reclama, né, por o seu filho, né, ter perseguido, né, a negra. Ele falou assim, ó, se seu mundo é perfeito, né, é diferente desse mundo aqui. Eu tento matar monstros, tento conviver, né, com todas as coisas que tem de estranhas aqui nesse mundo, né. Se no seu mundo você é perfeito e não existe nada de errado lá, é outra coisa. Mas aqui existem algumas coisas erradas, né, e a gente tenta contornar, né. Tipo, e ele meio que o James Gunn fez uma crítica, né, que nem todos, mesmo não sendo meio que fez uma crítica, né? Falando que nosso mundo também não é perfeito, né? E a gente vê muitas coisas erradas acontecendo e a gente não faz nada, né? Pra contornar isso. Só que enquanto isso tudo estava acontecendo, né? Os policiais também tentaram entrar na casa, né? Porque sabiam que tinha um pacificador diferente. E até o dragão azul, né? Ele fala, né? Que ele basicamente ele já passou uma vez, né? Por um mundo totalmente parecido, né? Que era um mundo bem sombrio, né? Então, é aquele negócio, né? Como eu imaginei assim, né? Como o pai dele no mundo original deles, né? Era um nazista, né? Extremacista branco, né? Então, nesse mundo, né? Ele pode ser totalmente diferente disso, né? Mesmo estando no mundo nazista. Mesmo estando no mundo nazista, né? Basicamente ele não era nazista, né? Só vivia naquele universo ali, né? Tentando contornar, né? Todas as dificuldades. Só que enquanto isso, né? O Adrian Chase, né? O justiceiro, o justiceiro. Justiceiro não, né? O Vigilante, o Justiceiro da Marvel. Ele pegou, né? E fez uma equipe dele ali, né? E acabou entrando, né? E esfaqueou o dragão azul, né? O pai do pacificador na frente do pacificador. Sendo que ele nem parecia, né? Que ele era nazista. E também eles lutam, né? Contra o irmão do pacificador, né? Até eles iriam matar ele, o pacificador pede para não matar e ir embora. Então eles vão, né, para o outro universo. E o que acontece, né, é que a Haku vai matar ele, né, o irmão, para não poder, tipo, ele não perseguir mais, né, não poder ir atrás de vingança. E acaba, né, que ela não consegue matar. Então o pacificador, depois que passa por universo dele, né, ele se entrega e fala, né, que todo lugar que ele vai, tudo que ele faz é da merda, então ele vai querer ser preso, né. Então, né, o Rick Flag pega, né, essa máquina e agora nós vamos ter diversos universos, né, que ele tá procurando, vai procurar, né, alguma coisa que pode ser útil, né, pro nosso universo. Então ele vai fazer uma equipe, né, onde policiais da Argus, né, vão ficar de universo em universo, né, procurando alguma coisa, né, que ele possa, né, aproveitar para o para o universo, né, normal ali da DC. Então, né, o último episódio de Pacificador vai meio que começar ali mostrando, né, um encontro, né, que tivemos entre a Haku, né, e o Pacificador, né, o Chris Smith, que basicamente foi falado na série toda, né, que todo mundo ficou falando o que aconteceu de vocês no barco, aconteceu de vocês no barco, que mostrou, né, que eles tiveram um encontro, ele fez ela passar vergonha cantando uma música lá bem alto, eles beberam, né, teve uma hora que um cara queria brigar com ela, né, chamar a atenção dela, mas aí ele se livrou, né, parou a briga ali, né, e ela até achou ruim, porque falou que ela pode se virar numa briga, e falou assim, que não tava salvando ela, ele tava salvando o cara de apanhar dela.
Até que eles vão lá, né? E encontram, né? Um show que vai ter num barco, né? Da banda, né? Que ele tava mostrando pra ela, que ela não conhecia e tal. E deu pra ver, né? Que rolou, né? Tipo, um clima, né? De namoro ali entre os dois, né? Então, basicamente, a Haku revela, né? Que teve esse momento de amor entre ela e o Chris, né? Que basicamente rolou, né? Um clima ali. Então, né? Eles vão fazer, né? Basicamente uma equipe ali, né? Pra resolver alguns problemas, né, ali no mundo. Então eles pegam um dinheiro, né, do Chase, do Adrian Chase, né, o justiceiro não, o vigilante, sempre confundo o justiceiro com o vigilante. Aí com o vigilante, né, e eles vão formar, compram um prédio ali, ou alugam, não sei, e fundam, né, a Checkmate, né, que a Checkmate antigamente era formado, né, nos quadrinhos ele é formado pela Amanda Waller, onde ele tipo como se fossem os espiões, né, para é, resolver alguns problemas na Terra, né, resolver problemas do meta humano, entre outras coisas. E então, né, eles mesmo criam, né, a Checkmate ali, e basicamente, né, o namoro da Adebayo acabou, né, porque ela queria, a menina queria voltar pra Gotham e tal, mas não tem como ela se desvencilhar, né, desses problemas que ela tá tendo agora, né, de, de resolver, né, problemas no mundo ali, né, então ele tá junto ali com a Checkmate. Então, né, o, o Rick Flag também, né, fez abrir, né, diversos mundos, né, onde eles procuravam, né, alguma coisa ali tipo assim, que eles poderiam usar, né, no mundo real. E então ele encontrou, né, e ele chama, né, todo mundo ali para fazer uma reunião, a mesma reunião que tinha ali quando o Luthor quis, né, destruir o Superman. E ele fala, né, que em Arkham, né, em Battle Reef, que direto, né, acontece, né, então já temos o mundo do Batman ali instalado, né, nesse universo, que vilões, né, meta-humanos são presos, né, e fogem e acabam causando, né, mais danos ainda. Então eles decidem, né, que assim como o Lex Luthor fez, né, eles vão colocar, né, pessoas, né, nessa prisão, onde basicamente seria, né, é, transporte de ponto universo, né, e deixa lá para ele se virar, né. Então muita gente não concorda com isso, né, só que com os últimos anos que estavam acontecendo, né, com personagens, né, de meta-humanos, né, então estavam dando trabalho ali, né, mesmo que seja uma ideia do vilão Lex Luthor, né, eles acabam acatando essa ideia, né, do Rick Flag. Então o Rick Flag, né, ele pega, né, e decide, né, que vai mandar para lá, né, uma pessoa que seria, né, o próprio pacificador, né, o Chris Smith. E por que que ele é o pacificador? Porque o pacificador ele assinou, né, nos papéis que ele ia ser preso ali, né, que ele poderia estava livre para qualquer teste, né, de prisão. Então ele que vai ser preso, né, que chamam, né, nos quadrinhos de preso de salvação. Então, né, eles mandam para lá e ele fala que isso é pelo Rick, né, pelo Rick Flag. Então acabou, né, que a série acaba assim, né, com o Chris Smith, né, o pacificador preso em outro universo. E dá pra ver uns gritos, né, de alguma criatura ali naquele universo ali, né? Só que ninguém sabe, né, o que é. Então, basicamente, né, pode ser qualquer coisa ali, pode ser relacionado a Nova Gênesis, pode ser relacionado a alguma saga alienígena, né? Só que diz que esse filme, né, esse final dessa série, né, vai ter fortes implicações, né, no próximo filme do Superman, né, Superman 2, o Homem do Amanhã. Então, né, a gente e o James Gunn revelou, né, que não vai ter uma terceira temporada, né, de Pacificador. Então esse é o fim. Então ou ele vai se desenvolver, né, em outras histórias, né, de outros personagens, ou teremos, né, uma série da Checkmate, sei lá, né, ou uma série que com outro nome que vai continuar o Pacificador. Só saberemos, né, no futuro. E muita gente, né, ficou bastante, né, chateada com esse final da série, né, porque basicamente é um final, né, que ninguém esperava e que deixa tudo em aberto, né. Eu também não gostei, né, por tudo que eles falaram, eu esperava mais, só que também não foi de todo ruim a série, né? O final deixou a desejar, mas a série, né, foi boa, né, a cada episódio. Então é isso, galera. Esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Curte, comente, compartilha, né? Assista outros vídeos no canal. E daí, jogo.